Muito boa tarde. Uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim, irmãos e irmãs dos diferentes países. Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro deste ano 2024, temos como tema o programa de Deus, o qual foi pregado em 27 de setembro de 2001 em Loprado, Chile. Ele nos leu a escritura do livro de Atos, capítulo 3, versículo 3 em diante. E nos diz em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9 em diante: porque nosotros somos colaboradores de Deus e vosotros sois pois nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento além do que o que já está posto, qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará, pelo fogo será revelada, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou sobre ele permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá perda. O tal será salvo, todavia como pelo fogo. O programa de Deus. Podem sentar, queiram ter a bondade. Nos diz na mensagem o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, que foi pregado em 8 de maio de 2011, aqui em Cayey, Porto Rico. Agora vejam, antes de ir ali a esse tema, em um escrito, ele nos deixou ali. Vejam, diz, os símbolos das profecias são, como em um plano, os riscos e desenhos. Aí escreve no meio também, e pessoas nos quais se reflete e se vislumbra. É o espelho que reflete o real que existe e virá. Que existe e virá. Isso é o que está no meio. Volto desde cima. Os símbolos das profecias são como em um plano, os riscos e desenhos, os quais representam as diferentes coisas que se construirão. É o tipo e figura, é a sombra, é a antecipação, é o que precursa, no qual se vislumbra o que virá. Agora vejam nessa mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo nos diz, portanto, o Dr. William Souto Santiago, portanto, estaremos do lado daqueles que Deus prometeu, do que Deus prometeu, trabalhando a favor do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar da parte daqueles que estarão contra, porque nos colocaríamos na posição de todos os que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos. Também no outro escrito por aqui, ele nos deixou aqui em um caderno, escreve, ou isso foi num estudo, em um estudo melhor, ele escreve ali,
As divisões interrompem o programa divino. Assim foi no tempo de Moisés, de Josué, dos juízes, dos profetas, de Jesus, dos apóstolos e dos 7 anjos das 7 eras. E assim é hoje, e desenha uma pedra angular. Vejam que em todo tempo e em todo programa que Deus realizou em cada era e em cada dispensação, sempre houve divisões. Agora vejam, ele aqui o que continua dizendo. Os que se colocam contra uma promessa divina quando está se preparando tudo para que se torne realidade ou quando está se cumprindo essa promessa, os que se levantam contra ou se levantaram contra estão colocados no tipo e figura de Datã, Coré e Abirão, que se levantaram contra Moisés e também colocados no tipo e figura de Judas Iscariote. Portanto, nada queremos ter a ver com essas pessoas, mas com os que estarão do lado de Deus, mas com os que estarão do lado do que Deus prometeu para trabalhar para que se torne uma realidade. Porque Deus opera por meio da sua igreja. Os membros da Igreja do Senhor Jesus Cristo são os instrumentos de Deus, para Deus usá-los, para realizar o programa que Ele tem de etapa em etapa, no meio da sua igreja e no meio do planeta Terra. No livro de citações, na página 171, do parágrafo 1537, nos diz ali: vocês têm que escolher o seu líder. Vocês escolhem vida ou morte. À direita ele escreve, líder, o Espírito Santo. Sua eleição determinará o seu destino eterno. O que escolham? Vê? Recordem, Jesus disse, siga-me. Siga a mim, e vocês são convidados essa noite a fazê-lo assim. E para segui-lo à vida eterna, vocês têm que vir em seus termos. Isso é correto, a palavra. E aí desenha à esquerda uma pedra angular e as eras, e a flecha para a pedra angular. E à direita desenha também outra pedra angular e as eras, e uma linha para a pedra angular. Não sabe, não pelo credo, pela crença, não pela opinião pública, não pelo que alguém mais pensa disso, mas o que Deus disse sobre isso. E em cima escreve: para seguir a Deus, para seguir a Deus, seguir a Cristo, você tem que vir nos termos de Deus, os termos da sua palavra, do seu programa. Agora, veja, continua dizendo ele aqui. Os que estarão braço a braço em prol do programa divino prometido para o dia em que a pessoa vive, estão do lado do Espírito de Deus e estão trabalhando com o Espírito de Deus, no que o Espírito de Deus está realizando através dos diferentes instrumentos que ele tem em cada tempo. Assim será para este tempo final. E para o programa de Deus correspondente a este tempo final. E os que estarão contra o programa de Deus, que se levantarão contra para criticá-lo e para tratar de evitar que se cumpra, pois estarão conectados com o espírito do anticristo. Tão simples assim. Esses dois espíritos se movem. O espírito do anticristo está contra o espírito de Cristo, do espírito de Deus, e sempre trata de destruir a obra de Deus, o programa de Deus que ele prometeu para cada tempo. Quem é de Deus, a voz de Deus ouve. Quem não é de Deus, pois não ouve a voz de Deus, ouve melhor a voz do espírito do anticristo. Agora vejam no escrito. Ele aqui
atrás de um estudo, ele nos escreve: a pessoa que não conhece o tempo em que vive, conforme as escrituras bíblicas e o programa de Deus para esse tempo, passam as bênçãos de Deus, perde elas, e vem o juízo divino por não conhecer o tempo da visitação de Deus. Agora, continua dizendo nessa mesma mensagem que estamos dizendo mais adiante, diz: as coisas que foram ditas pelo reverendo William Branham sob a unção do Espírito Santo é a palavra do quarto Elias. E como disse o quarto Elias, assim vai se cumprir. Qualquer pessoa que fale contrário não estará falando pelo mesmo Espírito de Deus que o profeta Elias falou em sua quarta manifestação. Miqueias estava falando com o mesmo Espírito, porque estava falando de acordo ao que já estava profetizado. Veja, estava profetizado algo. Nesse tempo já tinha sido falado e Miqueias estava falando disso que já estava profetizado, ou seja, estava de acordo ao que já estava profetizado. E assim será também para o nosso tempo. As coisas que vão acontecer, as coisas vão acontecer como foram profetizadas pelo Espírito de Deus no ministério profético de Elias pela quarta ocasião. E todos os que estarão de acordo com o que foi profetizado verão que assim será cumprido tudo o que Deus falou por meio do ministério de Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. Assim que você tem que ver de que lado você se coloca, ou do lado do Espírito de Deus, ou do lado do Espírito do Anticristo. Depois o Espírito do Anticristo vai se encarnar no homem de pecado, no último dia, conforme as profecias, conforme a segunda aos Tessalonicenses, capítulo 4, nos fala do homem de pecado, o qual vem por obra do maligno. Neste tempo final, o espírito do anticristo desde os tempos dos apóstolos estava se movendo e causando dano no meio do povo, mas depois se encarnaria. Depois teria seus véus de carne através do tempo e, no último dia, se encarnará totalmente em um homem. E o espírito do anticristo então já operará, fará o que está profetizado para o último dia. Na página 117 do livro de citações, parágrafo 1041, vejam aí, nos fala, nosso irmão Branham diz: Deus nunca tratou, nunca em nenhum tempo tomou um grupo de pessoas para fazer algo. Deus toma um indivíduo. Você é o indicado, você, uma só pessoa, e Deus nunca muda seu programa. Todo o tempo permanece com esse programa. Nos dias de Noé, teve um homem, Noé. Nos dias que tirou Israel, teve um homem. Esse foi Moisés. Ou seja, em cada era, em cada dispensação, Deus usou, e neste tempo final também, um homem. Agora vejam essa mensagem intitulada A Criação de um Novo Homem, que foi pregada em 12 de fevereiro de 1995, nos diz, em Bogotá, Colômbia. Mas Jesus disse a muitos naquele tempo: vocês são de vosso pai o diabo, e as obras de vosso pai vocês querem cumprir. Aí Jesus os identificou, não na parte exterior, porque no exterior eles eram semente de Abraão, segundo a carne. Mas em seus espíritos, eles eram de Deus, eles não eram, mas em seus espíritos, eles não eram de Deus, eles eram do espírito do maligno, e por isso queriam matar Jesus. Agora, vejam outro escrito, onde ele no caderno escreve: os entrelaces de uma mensagem com outra, uma se une com a outra, se abraçam em amor divino, mesmo que algumas pessoas briguem e persigam os da nova era e aos da nova dispensação.
E aí também mais embaixo também escreve os entrelaços de um mensageiro com outro e um ministério com outro. E também mais embaixo aí escreve os entrelaços de um povo e território com outro. E também aí mais embaixo os entrelaços dos hebreus com gentios, dos gentios aos hebreus, com Deus revelado. Agora nosso irmão William continua dizendo aqui. Agora Jesus disse, vocês não ouvem minha palavra porque vocês não são de Deus. Vocês são de vosso pai o diabo, e as obras de vosso pai vocês querem cumprir. Uma palavra dura e uma revelação difícil para a ciência entender, e até a teologia, porque muitas pessoas pensam que todos os seres humanos são filhos de Deus, mas Jesus Cristo disse que isso não é assim. Agora veja essa escritura que ele aí nos leu. Está no Evangelho segundo São João, capítulo 8, versículo 39. Versículo 39 diz, responderam eles, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se fosseis filhos de Abraão, praticariais as obras de Abraão. Mas procurais matar-me, homem, que vos disse a verdade, que de Deus ouviu. Abraão não fez isso? Ou seja, isso que eles estão fazendo. Vós fazeis as obras de vosso pai. Protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Aí tiraram da vida de Jesus, a vida privada de Jesus. Porque eles estão lhe dizendo que ele era um filho que nasceu, vamos dizer, sem pai, ou seja, se encontrou que estava ali grávida e não sabia nem que era o pai. Que importava a eles a forma em que ele tinha vindo. Se ele estava cumprindo o programa de Deus e o que Deus tinha profetizado por Isaías. Vejam, isso não lhes deu direito, porque para eles não tinha sido revelado isso, que tinha nascido e tinha sido concebido do Espírito Santo, não dava direito a eles de tirar as coisas pessoais dele. Jesus então lhes disse, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis. Agora vejam por quê. Pois aqueles que amam sua vinda a um lugar onde nos fala de que a vinda do Senhor é para aqueles que amam sua vinda. Mas vamos terminar aqui, diz. Jesus então lhes disse, se Deus fosse o vosso pai, vós me amaríeis, pois eu vim de Deus e aqui estou. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Por que não entendeis minha linguagem? Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não podeis ouvir a minha palavra. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis executar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, pois não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Contudo, porque vos digo a verdade, não credes em mim. Pode algum de vós acusar-me de pecado? Se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Quem pertence a Deus ouve as palavras de Deus. O motivo por que não ouvis é que não pertenceis a Deus. É dura essa palavra. Para todos esses líderes ali. Agora vamos ver, hein? Segunda de Timóteo, capítulo 4,
Versículo 8 diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Vem? Na primeira vinda é para os que amam amar a sua vinda. E em sua segunda vinda também. Agora veja, continua dizendo aqui, nosso irmão William. E se isso não é assim, conforme as palavras de Jesus de Nazaré, então temos que ser pessoas realistas e reconhecer que há filhos de Deus na terra e há filhos também do maligno do diabo, e assim poder compreender por que então, através da história da raça humana, surgiram tantos problemas, tantas guerras, tantas inimizades, tanto sofrimento, e por que rejeitar a Cristo, e por que encontramos que ao Filho de Deus, ao Príncipe de Paz, diziam que era o príncipe dos demônios. Mas essas pessoas que diziam assim, vejam vocês, os que eles estavam lançando Jesus em cima. Estavam querendo dizer que Jesus não era filho de Deus, que Jesus era do diabo e que pelo poder do maligno era que fazia esses sinais. Estavam dizendo que esse espírito que estava em Jesus operando esses milagres era do diabo, era Belzebu, mas era o Espírito de Deus, era o anjo do pacto, o Espírito Santo em carne humana, fazendo todas aquelas coisas. Foi numa ocasião que Jesus lhes disse: todo pecado é perdoado aos homens, toda blasfêmia e pecado que cometerem contra o Filho do Homem, tudo que falarem contra o Filho do Homem, lhes será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhes é perdoada. A blasfêmia contra o Espírito que estava dentro dele. Podiam falar mal do homem, como eu dizia nesses dias. Podem falar mal de mim, mas falar mal da obra que Deus está realizando, que é aquele que está dentro de mim, isso é uma blasfêmia, porque esse é o Espírito Santo que está realizando a obra. Podiam falar mal do homem, mas falar mal do Espírito Santo que estava no homem, cumprindo todas aquelas promessas, era blasfêmia. Não contra o homem, mas contra o Espírito Santo. Não foi isso que não agradou ao Espírito Santo ali? Quando Meda lhe bateu a porta ao irmão Branham? Não foi ao homem. Isso não lhe considerou isso a Meda. A qual sempre dizemos que amamos essa família. A que resta viva e os que estão na sexta dimensão, os amamos. E todos os crentes na mensagem do irmão Branham. Mas vejam, tudo isso foi um ensinamento e tudo o que representou isso no programa divino. Agora vejam, assim como o irmão Branham perdoou a José o que fez, há um escrito por ali numa mensagem, que ele diz, e também no estudo, que José foi onde estava seu pai e pediu perdão, foi arrependido. Mas note que aí Meda talvez não escutou isso, não escutou essa conversa de José com seu pai. Ela não escutou esse arrependimento nem o perdão. Mas note que depois também ele a perdoou e depois vemos o Espírito Santo também operou a favor dela e a curou. Agora continua dizendo, ele disse essas coisas para que assim toda pessoa controle sua língua e não fale contra a obra de Deus, porque não a entende ou porque crê que é do diabo. Vem, não dá direito a uma pessoa se não entende algo, e porque crê que é do diabo, pensa que é do diabo, se colocar a falar. Aí a recomendação é que fique calado e não fale nada melhor. Ele disse essas coisas para que assim toda pessoa controle sua língua e não fale contra a obra de Deus, porque não a entende ou porque pensa que é do diabo. A evidência que temos que uma obra de Deus é a palavra prometida. Se através do véu de carne, onde está esse Espírito fazendo essas obras e está cumprindo o que foi prometido para esse tempo, esse é o Espírito de Deus que veio para cumprir suas promessas, do qual ele nos falou no livro do Evangelho segundo São João, capítulo 6.
versículo 28, onde nos diz: então lhe disseram, que devemos fazer para colocar em prática as obras de Deus? Respondeu Jesus e lhe disse: essa é a obra de Deus, que creiais naquele que ele enviou. Vejam que simples. Agora continua dizendo, e toda pessoa tem que guardar silêncio e não se colocar a falar contra esse espírito que está realizando essas obras por meio do véu de carne que está usando. Porque blasfemar contra esse espírito que está dentro é blasfêmia imperdoável ou pecado imperdoável. O único pecado que o Senhor diz que não lhe será perdoado nem neste século nem no vindouro, ou seja, nem no glorioso reino milenial. Assim que toda pessoa, antes de falar, antes de opinar, deve conhecer a Bíblia e as promessas que são feitas para o tempo em que está vivendo, para que assim não venha a cometer o erro mais grave da sua vida e não tenha depois oportunidade de arrependimento, como aconteceu com algumas pessoas no passado, que depois chorando, queriam uma oportunidade e não puderam. Quando o Espírito de Deus, na obra de Deus, ou na obra que está fazendo, é identificado na Escritura e pela Escritura, toda pessoa deve ser reverente a esse Espírito de Deus, ao Espírito Santo e sua manifestação, porque com Deus não há brincadeiras nem desculpas. A pessoa tem que enfrentar a realidade do programa de Deus correspondente ao tempo em que vive. O Espírito de Deus para cada tempo esteve manifestado e neste tempo final encontramos que enviou um precursor. E nele esteve manifestado o Espírito de Deus, o Espírito de Cristo. E blasfemar contra esse Espírito que estava dentro dele, realizando aquelas obras, era blasfemar contra o Espírito Santo. Blasfemar contra esse Espírito que estava nele. Dizer que o Espírito com o qual ele fazia essas coisas, esses milagres e trazia essa revelação, dizer que era do diabo, dizer que era o Espírito Santo, dizer que o Espírito Santo que estava nele era o Espírito do diabo, era blasfêmia contra o Espírito Santo. Depois, no fim do tempo, novamente temos a promessa que o Espírito Santo se revelará novamente. Essa é a página 134. Por isso que ele diz, este Espírito Santo que temos agora mesmo. Agora, se ali não foi perdoado a toda pessoa que blasfemou contra o irmão Branham, aparentemente era contra ele, mas era contra o Espírito Santo, não foi perdoado, quanto mais quando esse Espírito Santo viesse em carne humana. Diz depois, no fim do tempo, novamente temos a promessa que o Espírito Santo se revelará novamente e que virá um anjo mensageiro com o selo do Deus vivo. Apocalipse capítulo 7. Um anjo mensageiro com o Espírito Santo para Cristo, o Espírito Santo cumprir cada promessa que ele fez para o fim do tempo. Toda pessoa deve ser cuidadosa, porque dizer que esse Espírito Santo que está operando no anjo com o selo do Deus vivo, chamando e juntando os escolhidos com grande voz de trombeta, dizer que esse Espírito, dizer que esse é um Espírito mau, que é um Espírito do diabo, e isso é blasfêmia contra o Espírito Santo, que no fim do tempo vem no anjo que sobe de onde sai o sol, vem no anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam neste escrito, também que ele nos deixa aqui. Vamos ver. Onde eu coloquei por aqui. Onde ele nos fala. Em um caderno. Onde ele escreve o livro dos 7 selos na destra de Deus vai se cumprindo gradualmente. Depois vai sendo revelado ao povo gradualmente. A revelação de cada selo se cumpre em forma progressiva. A revelação do 7º selo é em forma progressiva. E o programa que realiza é em forma progressiva. Agora, se é em forma progressiva, pois ele, desde o seu nascimento, vejam vocês ali na página 472 do livro dos selos, onde nosso irmão Branham nos mostra o que é esse 7º selo.
o qual é esse anjo de Apocalipse capítulo 10, de Apocalipse capítulo 10, o qual foi aberto em em Apocalipse capítulo 8, esse sétimo selo, e vemos que em Apocalipse capítulo 10 é tomado esse livro, é aberto no céu e é entregue a um homem. E vejam, já em Apocalipse 11, vem, já realizando esse trabalho, já vem falando, profetizando. Vejam, sobre povos, nações e línguas. Agora este é o mesmo anjo de Apocalipse capítulo 7 e Apocalipse capítulo 14, do qual é o mistério que está sendo aberto à igreja noiva neste tempo final. Vejam, nos diz na página 472, diz, notem bem a mensagem do tempo do fim, este selo, ou seja, o sétimo selo. Ele nos revelou os 6 selos, mas não disse nada do sétimo. O selo do tempo do fim, quando começar, será algo completamente secreto, segundo a Bíblia. Mas antes de conhecer isso, recordem Apocalipse 10, do 1 ao 7, que ao fim da mensagem do sétimo anjo, todos os mistérios de Deus seriam conhecidos. Estamos no tempo do fim, a abertura do sétimo selo. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humildes, recordem que Deus opera em coisas pequenas. Realmente não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Agora vejam neste livro, é que ele escreve ali, 1963 e 1974. Ou seja, onde diz o selo do tempo do fim quando começar. Agora, se o selo do tempo do fim é o sétimo selo, quando começar, como foi que começou o sétimo selo? Na primeira vinda do Senhor, com o nascimento de Jesus. E ele aí coloca 1963, porque aí apareceu nessa constelação de anjos, esse anjo diferente aos demais que tinha o sétimo selo, mas não tinha se manifestado ainda em carne. Portanto, no começo do sétimo selo, em carne, foi em 1974. Em 1963 foi manifestado no céu, como o sinal do Filho do Homem no céu. Tão simples assim. Por isso são duas datas muito importantes. Uma apareceu ao sétimo anjo mensageiro, que foi quem o levantou, nessa constelação, nessa dimensão que foi deixado, ou seja, Deus permitiu que se visse nessa dimensão, mas o que viam era uma nuvem. Mas veja, é como quando falou a Moisés, o que se ouviam eram trovões, mas deixou-se escutar essa dimensão. É como quando Jesus também falava e se escutava um trovão ou algo, vejam, o ser humano escutava talvez de certa forma aqui nessa dimensão, mas a pessoa, o profeta, o escutava lá nessa dimensão e ele escutava da maneira que tinha que escutar e entendia. E aí vemos também esse rosto formado ali pelos anjos, mas não se via assim, o rosto, a cara e se identificava, vamos dizer, mas que aqui nessa dimensão se via nuvens, anjos formando o rosto, o cabelo, a barba e o rosto de Jesus. Agora aí apareceu, vejam, na altura, o sétimo selo nessa dimensão, sendo visível a esta, e realizando ele o cumprimento do começo do sétimo selo na terra, pois em um nascimento. E aí nasceu, depois esse instrumento no qual esse anjo se encarnou. No domingo passado, faz uma semana hoje, quando estava pregando sobre seja humilde, recorde que Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde. Alguém pensaria que uma coisa tão tremenda seria revelada lá no Vaticano, mas o melhor vem como veio João Batista. Vem como o nascimento do nosso Senhor, lá num estábulo. Vê como vem? Como nascimento, ou seja, o começo, como lemos ontem, na conversa da manhã,
com os trabalhadores, onde essa porção ele dizia que o sétimo selo, o seu começo foi desde o nascimento de Jesus, ou seja, o sétimo selo, sua primeira vinda. Esse é o começo do sétimo selo, quando nasce? Ao final na cruz. Vem como o nascimento do nosso Senhor lá no estábulo. Glória a Deus, a hora está a mão. Aqui estamos. Ó irmãos. Agora continua dizendo aqui nosso irmão William. Por isso é tão importante toda pessoa conhecer as Escrituras. Jesus disse, esquadrinhai as Escrituras, porque nelas vos parece terdes a vida eterna, e são elas as que dão testemunho de mim. Deram testemunho de Cristo para a sua primeira vinda. E o Espírito que estava em Cristo cumpriu todas as coisas que foram dadas pelo Espírito de Deus e foram escritas. Ou seja, ele cumpriu o que tinha que cumprir em sua primeira vinda. Assim são os atributos de Deus, filhos e filhas de Deus realizam o trabalho correspondente ao tempo em que eles vivem. Mas vejam na mensagem de hoje, ele aí nos fala que também há coisas que não estavam no atributo de Deus, mas que estavam no programa de Deus, ou seja, nos pensamentos que ele teve para realizar essa obra. Isso está na página, por aqui, 16 ou 17 dessa mensagem, que vamos ver hoje, onde ele nos diz aí, agora o programa de Deus vai passando por diferentes etapas e, consequentemente, os atributos de Deus correspondentes a cada tempo vão passando por essas etapas. Mas os atributos de Deus são eternos. Não podem se perder esses atributos divinos. Esses filhos e filhas de Deus estão escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, desde antes da fundação do mundo. Mas há outra seção chamada seção do livro da vida, de onde podem ser tirados os nomes. Ele antes aí falou nessa última mensagem dos andaimes e os painéis que são tirados de uma construção pelo princípio da página. Ele nos fala disso. Ou seja, não é algo que fique aí porque o andaime pensa que se ele não pode, sem ele não pode se realizar tudo o demais, já cumpriu o seu propósito. E é tirado o andaime para fora, e com os painéis também. Tem um lugar aqui também que diz que o edifício não vai danificar a pessoa, mas se cai um andaime ou um painel, sim. Vejam, tem pessoas que realizam um trabalho no programa divino e podem causar dano à obra, ao templo de Deus, aos filhos e filhas de Deus. Mas um templo, um filho de Deus não pode causar dano a outro templo, ou seja, a outro filho de Deus, porque somos templos de Deus. Vem? Uma parte do templo não pode causar dano a outra parte do templo, mas se um andaime, um painel, sim pode causar dano. E assim é com as pessoas. Essas pessoas que causam dano ao templo de Deus, que é a igreja noiva. Esses são os painéis e os andaimes. Quem goste de ser um painel, pois um painel. Quem quer ser um andaime, pois um andaime. Mas estão representados nisso andaimes, painéis e coisas que são falsas. Como quando alguém coloca um falso piso. Vem um falso, porque há um verdadeiro que é o que fica lá fixo aí. Aí diz, mas a outra seção, chamada seção do livro da vida, de onde podem ser tirados os nomes, ou seja, porque esses não estavam no pensamento original de Deus, não estavam no atributo de Deus, mas que estavam no programa de Deus, nos pensamentos que ele teve para realizar a sua meta, vem? E agora, assim como tiramos de uma construção os andaimes, os moldes e todas essas coisas, Deus tirará tudo que é temporário e ficará o que é eterno. Os atributos de Deus. Vem o trabalho dos anjos ceifeiros, vem trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. O que vai deixar o anjo? Porque ele diz aí que somente ele sabe, o anjo, ele é o único que sabe. Quem disser que sabe, não sabe nada. Está mentindo. Porque o único que sabe é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ou seja, esse anjo, o qual é o anjo do pacto, é o Espírito Santo.
Aqui na página 141, parágrafo 1260, notem, o versículo 41, Mateus 3, os dois também muito perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez, ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los, digamos a metodista ou a batista ou os pentecostais para separá-los. Ele disse que envia seus anjos para separá-los, ou seja, esse é o ministério de Moisés e Elias, porque o Filho do Homem vem com seus anjos, ou seja, o ministério de profeta e o Espírito Santo operando nele, esses ministérios para realizar essa obra, e é na obra de reclamação que se realiza tudo isso. Para separá-los, um anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errado. Ou seja, vejam, aí tira andaimes, tira painéis, tira cubos, pás e todas essas coisas que não vão nessa construção. Os tira para fora, escombros e tudo que não é de atributo, ou seja, tudo que não é um atributo de Deus. Neste caso, tudo que não estava no plano. Porque no plano, você não vai ver no plano, ali, andaimes, nem coisas, mas você vê a construção como de etapa em etapa vai passando, virando as páginas, no final vê o edifício, mas nunca vê os andaimes e os painéis e os macacos e tudo que é correspondente para realizar essa construção. Isso não aparece aí. Isso é usado para realizar essa obra e depois é tirado. A segregação do certo e do errôneo. E nada pode fazer isso, a não ser o anjo do Senhor. Ou seja, ninguém mais pode fazer isso. Ele é quem vai dizer. Quem? Ele. Ou seja, não pode vir alguém dizer, não, aqui isso é assim, isso não é assim. Pois está bem equivocado. Se não é o mensageiro no qual esse ministério está o Espírito Santo operando o ministério de Moisés e Elias, pois deve ficar calado. As palavras que falar não são palavras verdadeiras, não vêm de Deus. Quem vai dizer qual é certo e qual é errado? Deus disse que Ele enviaria seus anjos no último tempo. Não anjos embaixo por aqui, ou seja, nas eras, mas anjos no último tempo. E reuniria. Vejam, também é o tempo de colheita. Sabemos que isso é o tempo vindouro de colheita agora. Agora o anjo realmente é interpretado um mensageiro. Vejam, esse é o ministério de Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 7, Apocalipse capítulo 14. É o anjo que vem com o selo do Deus vivo, com o Espírito Santo. E agora o anjo realmente é interpretado o mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 eras, das 7 igrejas. E não agora através das eras da igreja. Agora isso é o que está nos falando aqui. Vejam, nessa mensagem que vamos estar lendo já de uns minutos, onde ele aí falou, e agora, assim como tiramos de uma construção os andaimes, os moldes e todas essas coisas, Deus tirará tudo que é temporário e ficará o que é eterno, os atributos de Deus. Agora, um pouquinho mais adiante, vejam algo muito importante aqui, diz, encontramos que há trigo, mas há joio também, mas tudo isso, Deus já sabia. Claro que sabia. Estava tudo juntinho aí. Mas está se realizando uma obra. Era necessários esses andaimes, painéis, para realizar essa obra. Portanto, todas essas coisas ficam dentro do programa de Deus. Há coisas que são eternas e há coisas que são temporárias. Portanto, é importante saber de onde ou de que coisas nós somos. Se das temporárias ou das eternas. Ou seja, você é um andaime em um painel ou é do que é eterno, do edifício do qual se construiu. E aí é que o anjo vem para fazer essa separação. Por isso é que ao final, vejam, é realizada essa obra, essa separação. E mesmo que muitos trabalharam por anos, onde são agora? Vem? Não pertencem ao eterno. Não são parte do eterno, dos atributos de Deus. E são tirados, como são tirados os andaimes e os painéis. E assim por diante. Agora você se identifique. Que coisa é? Das temporárias ou das que são eternas? Nós somos as que são eternas, que estão vendo o cumprimento do que Deus prometeu. E
E estamos nos preparando para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Agora, no que estávamos lendo, já terminando aqui nessa partezinha da criação de um novo homem, ele diz: e para o fim do tempo, todas as coisas que são escritas que Cristo, o Espírito Santo fará, as estará fazendo por meio do seu anjo. O anjo que sobe com o selo do Deus vivo. E não será o homem, mas quem estará nesse homem, nesse anjo mensageiro. Ou seja, não será a obra desse homem, mas quem estará. Ele diz, nesse homem, nesse anjo mensageiro, ou seja, que as obras que Deus está fazendo hoje, porque isso já cumprimento tem. As obras que este homem está fazendo hoje são as obras de quem está dentro desse homem, do Espírito Santo, o qual disse que estaria no meio do seu povo encarnado, dando assim a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor. O programa de Deus. Nos colocamos em pé e deixamos assim conosco nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.